ladrões invadiram a minha casa e eu atirei em um deles. Ei, fica aí que tem história nova. O meu marido foi assaltado 3 vezes durante a vida dele, assim, na rua, e a mãe dele foi assaltada uma vez, sendo que quando foi a vez da minha sogra, os bandidos apontaram uma arma pra cabeça dela. E desde então ele passou a ter ódio de qualquer tipo de bandido, de assaltante, enfim, ele criou um certo trauma com a situação e passou a ter ódio deles. Então ele se tornou o tipo de pessoa que falava, bandido bom é bandido morto. E eu não concordava com essa visão, com esse pensamento, até eu passar pelo mesmo. E é por isso que hoje em dia eu digo, a gente não deve julgar as pessoas pelo que elas sentem, até a gente passar pelo mesmo e saber como é. Então, desde que ele passou por essas situações, o sonho dele era ter uma arma pra se proteger. Porque ele jurou que ninguém nunca mais iria encostar uma arma na cabeça da mãe dele. Só que a mãe dele odiava a ideia dele ter uma arma, então ela sempre proibiu. Quando nós nos casamos e ele saiu da casa da mãe dele pra gente morar juntos, ele correu atrás de tirar o porte dele de armas, de comprar a arma dele legalizada. Então, quando nós nos casamos e tivemos a nossa própria casa, ele falou, bom, dentro da casa da minha mãe ela manda, mas dentro da minha casa eu mando, então eu vou tirar a minha arma. Mas mesmo estando dentro da nossa casa, ele sempre fez questão que ninguém soubesse da existência dessa arma. As únicas pessoas que sabiam era eu e ele, somente. E como nessa época nós não tínhamos filhos, não tínhamos criança em casa, ele não fazia muita questão de deixar muito escondida, pelo contrário. Ele deixava em local de fácil acesso e sempre ela estava carregada justamente para caso viesse acontecer alguma emergência. Então ela sempre ficava na nossa mesinha do lado da nossa cama, ou quando a gente saía, ficava embaixo do banco do nosso carro. O meu marido sempre foi de dormir tarde, ele nunca teve o costume de dormir cedo. Então eu ia dormir por volta de 11, 11h30 da noite, e já ele tinha o costume de dormir 1 hora, 2 horas da madrugada. Essa era a rotina dele e ele sempre fez isso. Então, quando eu ia dormir, ele ficava na sala da nossa casa. Às vezes ele ficava assistindo filme, ou às vezes ele ficava jogando videogame, que ele gostava muito de jogar. E essa era a distração dele. Certa noite, eu me acordei por volta de umas 2 horas da manhã. Eu me lembro porque eu abri o olho e peguei o meu celular pra ver a hora. Eu tinha acordado com um barulho. Eu tava escutando gente falando pra sala da minha casa. Tipo assim, quando eu abri a porta, a primeira visão que a gente tinha era a sala da minha casa. Então eu tava escutando vozes, gente falando. E aí eu achei estranho, tipo, até então era só eu e meu marido em casa, mas tinha outras vozes, outras pessoas falando na sala. E aí eu me levantei e quando eu abri a porta do nosso quarto, eu abri tipo devagar, a primeira visão que eu tive foi do meu marido ajoelhado na sala da nossa casa com um bandido com uma faca perto do pescoço dele e outro mexendo lá nas nossas prateleiras, provavelmente procurando alguma coisa. Eu sempre achei que quando eu passasse por uma situação dessa, talvez eu não fosse ter reação, talvez eu iria ficar imóvel, iria ficar igual uma estátua, assustada, não sei. Eu sempre achei que essa fosse a minha reação. Mas no momento que eu abri a porta e que eu vi o meu marido de joelhos no chão, com uma faca encostada no pescoço dele, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a arma que estava na mesinha, do lado da nossa cama, me posicionei, me ajoelhei bem perto da porta, deixei ela aberta com isso assim só o suficiente para que a arma varasse e atirei. Parte 2. O meu marido já havia me ensinado como utilizar a arma. E como ele não estava exatamente colado com o meu marido, ele estava numa distância onde somente o braço dele estava esticado em direção ao pescoço dele com a faca, eu mirei a arma em direção ao assaltante e atirei. A minha intenção, na verdade, era que não pegasse nele, era que assustasse. Mas não sei, no momento, a minha única vontade de ver o que ele estava fazendo com o meu marido, a minha vontade era de matar ele. Eu não tinha muita experiência com a arma, eu sabia como utilizar, mas não tinha experiência. Então quando eu atirei em direção a ele, a bala acertou no braço dele. Nessa mesma hora que acertou, ele se assustou, deixou a faca da mão dele cair no chão. E o amigo dele, como um belo covarde, quando viu a situação, saiu correndo. E no momento eu só tava com os meus olhos em direção ao ladrão que estava do lado do meu marido e nem percebi quando o outro correu, quando o outro fugiu. Nisso que a faca caiu da mão do cara lá, o meu marido se jogou em cima dele pra imobilizar ele no chão e eu fui me aproximando, apontando a arma, né? Porque, bom, qualquer passo em falso eu vou atirar de novo. E aí meu marido pediu a arma, pediu que eu entregasse a arma pra ele, falou que era pra eu ligar pra polícia. Eu entreguei a arma pra ele, corri no quarto, peguei meu celular e entrei em contato com a polícia na mesma hora. A polícia levou em torno de uns 20 minutos pra chegar na minha casa. O que, na minha humilde opinião, é muito tempo já que perto da minha casa tinha um batalhão de polícia. Quando eles chegaram, meu marido ainda estava em cima do bandido, nós explicamos tudo o que aconteceu. E a primeira coisa que o policial perguntou pra mim foi o seguinte: por que quando você viu a situação, você não pegou seu celular e ligou pra gente, já que você estava segura dentro do quarto? Aí eu virei pra ele e perguntei: bom, a levar em consideração o tempo que vocês demoraram pra chegar aqui, se eu tivesse ligado pra vocês e esperado, será que meu marido ainda estaria vivo? A nossa sorte também é que tinha câmeras de segurança espalhadas em quase toda a casa. Os únicos lugares onde não tinha as câmeras era no nosso quarto e nos banheiros. Então a gente conseguiu ceder todas as imagens pra polícia, onde mostrava eles invadindo a nossa casa, onde mostravam eles rendendo meu marido, toda a agressividade, tudo nós conseguimos entregar pra polícia. Nós respondemos por legítima defesa. O bandido lá, o outro que fugiu, a polícia nunca conseguiu pegar ele, nunca conseguiram identificar. E apesar dele ter
ter abandonado o amigo dele, ele também nunca quis contar quem era. E aí ficou por isso mesmo. Já faz uns anos que essa história aconteceu, também sei que ele não ficou muito tempo preso, o que pra gente foi extremamente revoltante. Mas foi uma situação que me causou um sério problema psicológico. Eu passei noites sem dormir, eu tinha medo de dormir, eu fiquei traumatizada, tive que fazer sessões com psicóloga, enfim, foi um inferno esse período da minha vida. E eu não tô aqui incentivando vocês a ter armas em casa, eu não quero que ninguém pense dessa forma. Eu tô apenas contando pra vocês, relatando, eu quis compartilhar uma situação que aconteceu comigo e que me deixou muito traumatizada. E foi isso.